Entendendo a Bíblia em boa companhia. Deus bom, Deus mau. A beleza da santidade de Deus é o tema da lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção para hoje. Nós temos um Deus bom, como diz Davi em seus louvores. Adorai a Deus porque Ele é bom. E João diz em Apocalipse, adorai ao Deus que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Por que eu escolho adorar a Deus em detrimento dos meus deuses, daqueles que a sociedade constrói, daqueles que eu elejo como deuses para a minha vida? E quanto custa servir a egoísmo, a esses deuses que eu construo e que me afastam do Deus verdadeiro? Temos um Deus que acompanhava como uma nuvem o seu povo no deserto. Aquela nuvem protegia o povo com a sombra no sol escaldante e iluminava nas trevas da noite, mostrando aos povos das nações vizinhas a proteção de Deus para aquele povo. Aquele povo adorava a Deus e seguia nos seus caminhos, e então tinham a verdadeira proteção do Pai. No entanto, muitas vezes aquele povo se afastava da proteção de Deus, ia por caminhos tortuosos, escolhiam outros deuses, o bezerro de ouro, faziam então das suas riquezas um bezerro para a sua adoração, e se afastavam da nuvem de proteção, saíam da sombra do Onipotente, da sombra do Altíssimo, para o tormento da luz dos falsos deuses. Deus então contempla de maneira muito triste o afastamento dos seus filhos, como uma galinha que vê um pintainho que vai se afastando debaixo de suas asas para junto do gavião. Vai em direção à luz como uma mariposa. O pintainho vai seguindo em direção aos seus próprios caprichos. E a galinha clama e chama, mas o pintainho vai e o gavião vem. Assim também Deus contempla suas criaturas, os homens, deixando-os de seguir os caminhos dos seus filhos e entregues à sua própria sorte, porque buscam com o seu livre-arbítrio dado pelo próprio Deus um caminho diferente daquele que Deus preparou. O caminho que conduzia a Canaã era o caminho da nuvem, mas cada um escolhe o seu Deus. Por isso, oremos. Bom Pai, Deus que nos ama, Deus a quem eu louvo porque eu amo, quero te conhecer cada dia mais e fazer da tua vida a minha vida, que o Deus Todo-Poderoso viva em mim e que eu possa assim estar sob a sua proteção, sob o seu amparo, fazendo a sua vontade para a minha felicidade, e também todos os que estão assistindo essa programação, que sejam abençoados por ti, de forma que possam seguir nesse caminho de luz que o Senhor nos conduz. Bênçãos para todos é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Ao você se deparar com a palavra de Deus, nós temos o exemplo de Abraão. Abraão vivia num contexto de um povo que costumava sacrificar filhos a deuses que exigiam sacrifício humano, exigiam tormento do ser humano, porque eles viam deuses, os deuses dele com letra minúscula, como seres tiranos, e que então eles temiam por medo. Deus então convida: temei ao Senhor e dai-lhe glória, como diz no Apocalipse, o temor de reverência, de respeito, de santidade. Porque santidade, no termo que nós estamos usando hoje, é justamente a forma de adoração, porque Deus é bom. Santo no dicionário quer dizer bom, agradável, aquele a quem nós queremos viver em santidade, viver também como Ele, em bondade. Ama teu Deus sobre todas as coisas, e assim amarás até o próximo como a ti mesmo, porque o meu próximo é o Filho de Deus. Mas Abraão foi convidado por Deus, testado por Deus: vai e sacrifica Isaque, aquele filho que eu prometi que de ti faria uma grande nação. Que grande contradição apareceu agora! Deus promete na descendência de Abraão fazer uma grande nação, e agora manda ele sacrificar Isaque. Eu fico imaginando a mente de Abraão, aquela certeza da promessa, e agora uma ordem contraditória, mas ele obedece e vai a sacrificar. E quando ele vai para apunhalar o próprio filho em sacrifício, no costume dos povos pagãos,
Deus disse: para aí, porque é o meu filho que vai para sacrifício, é Jesus Cristo que vai para a cruz no teu lugar. Você não precisa, para cumprir a promessa, sacrificar a teu filho. Diferentemente dos outros deuses, eu sou um Deus zeloso, mas que te amo, e por isso eu te convido: não sacrifique a seu próprio filho. O meu filho é que traz a salvação e a redenção para você. E providenciou então um cordeiro que estava preso pelos chifres na galhada de um arbusto. Então, o sacrifício de Jesus é prenunciado com o sacrifício daquele cordeiro como salvação e redenção e cumprimento da promessa de Deus. Essa dualidade entre Deus bom e Deus mau tem acompanhado a santificação dos homens no correr da história. Durante todo o tempo, desde o Éden até a volta de Jesus, a questão toda é de adoração. Assim foi nos céus. Anjos rebeldes acompanharam Satanás na adoração da criatura Lúcifer. Afastando-se da luz do Onipotente, deixaram de adorar a quem os havia criado, deixaram de se prostrar aos pés de Jesus, o Santo, para adorar Lúcifer, o diabo. Na nossa vida temos que cuidar com as nossas escolhas, porque constantemente estamos sendo tentados a adorar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós prestamos culto dedicando tempo. É a gula, a comida, é a cobiça da coisa alheia, portanto, a quebra dos mandamentos, é o amar ao próximo ou deixar de amar ao próximo para amar a si mesmo, a seus próprios caprichos. É amar a Deus sobre todas as coisas. Davi traz um grande exemplo na história que está registrada lá em Crônicas, no capítulo 13. Veja só no verso 3. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Saul não tinha se importado, a arca estava agora perdida, sem nenhum zelo, o povo não mais adorava a Deus. O Shekinah, aquela presença de Deus na arca, que brilhava como luz, representava Deus conosco, Emanuel, Jesus que vem, está conosco e que permanece conosco. Esse Deus eles não queriam que estivesse na presença deles, tinham colocado em algum canto. Mas Davi diz: vamos trazer de volta, que Saul não quis a presença de Deus, nós queremos. Aí surge então uma porção de festejos, como está registrado lá no capítulo 16, verso 4. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvor ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Assim Jesus começou a oração do Pai Nosso, santificando o nome de Deus. E como é bom santificar algo que é santo. Nós colocamos no nosso altar do nosso coração a Deus o Pai, a quem amamos, e por isso Ele é santo. Ele é santo independente de mim, independente de eu existir ou não. Além de mim existe Deus. Mas quando nós existimos para louvar a Deus, cumprimos o nosso propósito aqui na Terra. Diante do universo, testemunhamos da bondade de Deus. Em contrafação ao testemunho do diabo, que atacou a bondade de Deus, nós somos testemunhas de Jesus a pregar da sua bondade e misericórdia, porque testemunhamos a salvação pela cruz. Porque nós não fomos para a cruz, Jesus abriu o caminho para a nossa salvação. Depois, então, de convocar o povo, trazer de volta a arca, Davi faz uma série de oferendas. Ele passa a oferecer música para Deus constantemente, 24 horas por dia. Banquete para o povo. Ele traz para o povo pão, o suco da vide e bolos com passas, uva passas. E o povo todo recebe a oferta que Davi oferecia a Deus, dando aos necessitados, aos pobres, e também congregando todo o povo, ainda os ricos quanto aos pobres, todos estavam se gloriando e banqueteando da presença do Senhor. Veja lá Salmos, as Crônicas, vai referir a esse salmo, no verso 7, capítulo 16, verso 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. O que dizia esse salmo, que eu acredito que tenha sido composto por Asaf, ou até por Davi, ou por ambos?
Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. Nós temos que traduzir a alegria, por isso o banquete que ele, da sua oferta pessoal, da sua riqueza, do rei, Davi oferecia do que era seu e banqueteava o povo para que se alegrassem no Senhor, e cada um louvava cantando e contando das maravilhas do que Deus tinha feito no deserto, mas do que estava fazendo ali. A presença, o Shekinah tinha voltado, a presença de Deus pela arca estava diante do povo, novamente, esquecida por Saul, agora estavam glorificando a Deus. Verso 25, porque o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus, o esplendor e a sua majestade estão diante dele. Força e alegria e sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Naquela época, as pessoas costumavam, além de adorar a ídolos, as religiões, já os druidas, começavam ali a adorar as árvores e também ao sol e à lua, como as religiões medo-persas, babilônicas. Os egípcios trouxeram essa cultura e todos os povos estavam contaminados com ela, inclusive o povo de Deus. Por isso Davi enfatizava: louvem não as árvores, as estrelas, a lua e o sol, mas louvem aquele que fez todas as coisas, porque ele é bom, porque diz o verso 36, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Depois do reinado de Davi, que julgou o povo de Israel durante um longo tempo, de acordo com a vontade do Senhor, a Bíblia relata que dentre a descendência de Davi não foram felizes. Se afastaram da nuvem de proteção do Senhor, deixaram de louvar ao Senhor, ignoravam novamente o Shekinah, a presença de Deus, e agora se prostravam. Segundo Crônicas, capítulo 27, de 1 a 5. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa. Quando começam dizendo o nome da mãe, tem alguma relevância. Veja só, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai. Mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Então, ele fazia o que era bom, mas não ia louvar a Deus, não ia ao templo, não ia adorar aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Não deu exemplo e o povo se corrompeu. O povo se afasta da proteção de Deus. Ele se afasta daquele momento em que estavam diante do Shekinah para irem adorar as esculturas, a ídolos. E a consequência, nós vemos que as ofertas, então, vieram em forma de guerra. Tudo aquilo que o povo devia ofertar a Deus era saqueado pelos inimigos. E segundo Crônicas, capítulo 27, de 1 a 5, nos mostra que a busca pelas coisas de Deus deve ter a primazia. Um exemplo muito grande do que acontece na nossa vida está em 2 Reis 21, de 2 a 6, que traz exatamente as mesmas palavras de 2 Crônicas 33, 1 a 6. Por isso eu vou ler só os de Crônicas, reportando também ao de 2 Reis. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Ele erigiu ídolos. E o que aconteceu com esses ídolos erigidos? Quando
se afastam da nuvem de proteção de Deus, Satanás tem a chave do coração e da mente das pessoas. As pessoas erigem um ídolo, uma coisa simples, um poste ídolo, mas imediatamente Satanás reclama a sua adoração. Ele detesta o ser humano porque somos nós que vamos ocupar o seu lugar nos céus. Ele foi expulso de lá por ser desobediente. Nós, pela obediência e pela graça de Jesus, nós vamos alcançar os lugares celestes. E ele odeia porque foi aqui na criação que ele foi colocado de aparte. Foi aqui que ele, expulso dos céus, criou a sua habitação para criar o terror entre os seres humanos. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Pois nos 2 pátios do templo, o Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. E quando a Bíblia fala de exércitos celestes, está falando dos astros, das estrelas, do sol, da lua. Então, ele foi tão ruim que dentro do templo de Deus ele construiu os altares. Não farás para ti imagens de escultura, pois ele fez dentro da casa de Deus. No lugar onde a arca deveria estar brilhando e Shekinah, ele coloca postes, ídolos, ele coloca ali os deuses feitos por homens de pau e pedra para representar as criaturas de Deus para serem adoradas, e deixe de lado a adoração a Deus. Chegou, diz o verso 6 do capítulo 33 de 2 Crônicas, e também o verso 6 do capítulo 21 de 2 Reis. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Ion. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. Recorreu a médiuns espíritas e aos que queimavam os espíritos, os que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. A ira de Deus, por quê? Porque Deus queria proteger o seu povo dessa idolatria que levaria eles a sacrificar os seus próprios filhos. O sacrifício dos filhos representa o eu vale mais do que o meu semelhante, mais do que o meu filho. Representa a afronta a Deus que deu o seu próprio filho para me resgatar. E então eu falo: eu recebo as bênçãos porque sacrifico os meus filhos, sacrifico o meu próximo. Eu sou o centro, eu me coloco no lugar do Shekinah. Agora nós somos chamados a raciocinar, porque Deus fala assim: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Quais são os deuses que você está colocando entre você e o verdadeiro Deus? Quais são as dominâncias sobre a minha vida? O que tem me afastado do Shekinah, da glória de Deus, que tem dado a chave da minha vida para Satanás? Qual é o pecadinho cultivado pelo qual Satanás diz: ele é meu? Qual é aquele pecado que eu sei que cometo todo o tempo, mas eu o acaricio como um ídolo e ele vai sacrificando os nossos filhos? Seriam alguns programas da televisão, alguns jogos, alguma bebida, algum vício, algum costume idólatra de trazer para dentro da própria casa um ídolo que vai exigir a vida do seu filho, que vai exigir a sua vida, que vai traduzir a sua vida em um contínuo sacrifício para a aceitação. Nós já fomos aceitos por Deus. O plano da salvação veio desde o princípio, quando Deus criou Adão, aquele boneco de barro. Ele amou aquele boneco e amou a este pecador que vos fala. E então ele disse: se pelo Luiz eu tenho que morrer, eu vou criá-lo porque eu o amo. Mesmo assim, eu o amo, crio e depois o sacrifício é meu. Não se ponha no lugar de Deus em fazer da sua vida um sacrifício. Ele já se sacrificou, porque se você se colocar no altar, é Satanás quem toma conta. Sacrifique antes os atos, os vícios que têm conduzido a uma falsa adoração ao Senhor. Aqueles que têm se colocado como obstáculo entre nós e Deus, porque são os nossos pecados que fazem separação entre Deus e nós. Porque Deus disse: são os pecados que fazem separação entre mim e vós. E saímos da nuvem de proteção, saímos do Shekinah para as trevas, onde somos alcançados pela amargura de Satanás. Brilha com Deus, homem. Vai para os pés da cruz e para um Deus que te ama e que Jesus veio e morreu por nós, ressuscitou, para que nós também possamos viver em alegria aqui na terra, na confiança de que estamos salvos e ressurretos
também seremos pelo poder de Deus, não só da morte aqui na terra para uma vida eterna, mas ressurretos a cada dia de uma vida de pecado para a sua gloriosa luz. Para a honra e glória de Deus, cantemos, demos louvor, porque Ele é bom, Deus é bom, Deus é santo, e em sua santidade nós o adoramos. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todos os maus caminhos e te conduza na graça do Senhor. Você está assistindo, entendendo a Bíblia em boa companhia. Quando eu vejo seu rostinho, aí Mariglê, Celso e os outros que apareceram na minha telinha, eu me lembro de orar por você, e por isso eu peço que ore por esse programa. Faça com que a bênção alcance a sua família, alcance a família dos seus próximos. Divulgue essa programação, curta, compartilhe. E não perca, 5 minutos vem, entende? Vai a hora às 8 horas. É o resumo desse programa. Mas às 9 horas você assiste Entendendo a Bíblia em Boa Companhia diariamente com você, na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Em Boa Companhia.